Você e nós vamos juntos estudar sobre 2 livros da Bíblia, sobre uma série de estudos chamada O Desafio de Recomeçar. O Desafio de Recomeçar é o nome da nossa série e ela é baseada, nossa série é baseada em 2 livros das Escrituras, o livro de Esdras e o livro de Neemias. E nós vamos falar hoje uma introdução, um resumo, um objetivo de colocarmos todos na mesma página do nosso desafio também de recomeçar. Eu vou dividir essa aula em 3 formatos. O desafio deles, o nosso desafio e como a gente recomeça. Mas para isso, eu queria destacar para você 2 coisas antes, que vale a pena a gente pensar. Por quê? Porque nós estamos discutindo e vamos trabalhar 2 livros do Antigo Testamento. E eu entendo que o Antigo Testamento talvez seja dos livros da Bíblia aqueles que menos nós temos familiaridade. Temos familiaridade com Salmos, com os Provérbios, mas não com os outros livros do Antigo Testamento. Talvez valha a pena, antes da gente entrar no contexto dos livros de Esdras e Neemias e do período deles nas Escrituras, vale a pena dar um breve panorama do que é o Antigo Testamento. Do que é o Antigo Testamento, Palavra de Deus, Escritura. Porque é importante que você saiba que a Bíblia, ela é uma história unificada que aponta para Cristo. Nós somos cristãos e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Romanos 15:4 vai dizer que toda a Escritura tudo que foi escrito, ela foi feito para nos trazer esperança e consolação. 2 Timóteo 3:14-16 vai dizer que toda a Escritura é útil. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, isso também vale para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele conta, assim como toda a Bíblia, a história da salvação. A história de um Deus que escolheu salvar aqueles que não mereciam a salvação. A história de um Deus que escolheu nos ofertar vida. A história de Cristo Jesus. E a Bíblia começa no princípio. O primeiro texto que você provavelmente sabe, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é importante, parece detalhe, mas vale a pena lembrar. A Bíblia vai dizer que existia um princípio. Esse princípio, Deus já estava nele, porque ele é eterno. Ele é criador. Céus e terra e todo o universo foram feitos por ele. A Bíblia diz que tudo foi feito pela sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja luminares, e os luminares foram feitos. Animais, toda a história. Deus é Senhor e Deus é Criador de todas as coisas. Por que isso é muito importante? Porque vivemos numa cultura que nega o valor da criação, porque ela nega o fato de que foi criada por Deus. Porque se a criação não foi criada por Deus, então eu posso destruir. Se a criação não foi criada por Deus, se foi apenas um fruto de um acaso, não há valor nela. Agora, se Deus criou, então, porque Deus criou, há valor, há dignidade. E o ser humano tem valor, tem dignidade, porque Deus o criou. E a Bíblia vai dizer, Gênesis 1:27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E por que isso é importante? Porque quando dizemos que homens e mulheres e pessoas de diferentes culturas e cores e capacidades, elas têm valor diante de Deus, essa não é uma lógica humanista, é uma lógica cristã, uma lógica bíblica, porque Deus criou o ser humano. E essa é uma grande razão para defendermos decência, defendermos respeito aos outros, porque Deus criou essas pessoas. E, ao mesmo tempo, isso permite dizer aquilo que a Bíblia diz, que Deus criou homem e mulher. Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que Deus criou o homem. E Deus deu ao homem um mandato cultural de crescer, de desenvolver, de criar família, de trabalhar, de desenvolver aquilo que Deus tem lhe dado. Só que aconteceu um grande fato, um fato que impacta a sua vida, a minha, e que nós não podemos nos esquecer, que é o pecado. A Bíblia vai dizer em Gênesis 3 que o pecado e a queda entraram no mundo. E porque a queda e o pecado entraram no mundo,
o nosso mundo não é como deveria ser. A Bíblia vai dizer que pecado, antes de tudo, não são apenas coisas erradas que fazemos. Pecado é uma postura do coração. A postura do coração de dizer, olha, eu não preciso de Deus. Eu faço o que eu quiser da minha vida, quem manda na minha vida sou eu, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho o poder de fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Essa é a essência do pecado. E é por isso que isso traz morte. Porque quando a serpente tenta a Adão e a Eva, lá no paraíso, no Éden, que Deus criou, um mundo sem pecado, qual foi a tentação deles? A tentação deles não foi simplesmente pegue um fruto. Essa não era a tentação, a proposta era, vocês vão lá, porque se vocês fizerem isso, vocês serão como Deus, e vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. A ideia é, vocês não precisarão mais de Deus, vocês não precisarão mais depender de Deus, vocês não mais precisarão prestar contas a Deus. E foi isso que eles fizeram. E por causa disso houve a morte, houve a queda. Por quê? Porque o ser humano ele se dissociou da fonte da vida que é o Senhor. Algumas semanas atrás, o pastor Marcelo usou a referência do celular. Eu gosto da referência do ventilador. A ideia de que Deus é a nossa fonte de vida. E a nossa fonte de vida que nos permite que nós possamos estar vivos, que nós possamos trabalhar, que nós possamos nos desenvolver. É que nem aquele ventilador ali. Mas imagina que o ventilador dissesse, se ele tivesse essa capacidade, de dizer assim, eu consigo ventar sem a necessidade de uma fonte de vida. Eu consigo me bastar, eu consigo me dar conta de mim mesmo. E ele diz, eu não preciso de Deus. Eu não preciso da fonte de energia. Foi isso que o ser humano fez. E o que acontece? Então, a fonte de energia é desplugada. Só que a queda, a parada, não é imediata. Ainda tem a energia. Só que uma hora essa energia para. E ela acaba. E essa é a morte. E é exatamente assim que o ser humano está relacionado com Deus. Por causa do pecado, nós temos aquilo que a Bíblia chama de morte. Morte que ocorre no nosso relacionamento com Deus, morte que ocorre no nosso relacionamento com as outras pessoas, por isso que Adão e Eva antes estavam unidos e depois passou a haver briga e ódio, e relacionamentos e racismos e todas as sortes de violências e morte, as doenças, morte em relação à natureza e morte em relação ao próprio ser humano que não mais sabe quem é. Por isso, essa complexidade que a gente está vivendo hoje de pessoas que não sabem quem são em todas as ordens. E por que isso ocorre? Porque na hora que você se despluga de Deus, a sua vida sai do controle e não há como recuperá-la. E Deus podia, naquele momento, simplesmente ter exterminado a humanidade. Ele criou, ele tinha todo o poder. Mas Deus escolhe ofertar salvação ao ser humano. E há em Gênesis 3,15 uma preciosa promessa. A promessa que alguns chamam de proto-evangelho. A ideia de que da semente da mulher nascerá aquele que pisará a serpente. A serpente morderá o calcanhar. Quem é esta pessoa? Essa pessoa é o Senhor Jesus. Só que, interessantemente, Deus coloca Jesus na história através de um povo, através de uma família, através de uma pessoa. E como é que ele faz isso? Ele faz isso a partir de um caminho que está em Gênesis capítulo 12, que você conhece, que é a história de Abraão. Gênesis 12, 1, eu queria convidar você a ler esse texto. Gênesis 12, 1, nós vamos chegar em Esdras e Neemias, fique tranquilo. Gênesis 12, 1, ele vai falar uma promessa, a promessa que o Senhor faz a Abraão. E a pergunta é, por que Deus escolheu Abraão? Não sabemos. Porque é importante que você saiba que Deus está no controle de todas as coisas e os personagens do Antigo Testamento, todos eles, nenhum deles mereceu a salvação.
A salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre foi pela graça de Deus, mediante o sangue de Cristo. A diferença é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas, por assim dizer, no crédito, na promessa do Messias que viria. E nós somos salvos já no crédito que foi pago, no débito que Cristo pagou. Então, todos eles foram salvos pelo sangue de Cristo. Nenhum personagem do Antigo Testamento foi salvo pelas suas obras, pelo seu bom comportamento. Mas eles nos mostram que pela fé em Deus, mediante o cumprimento daquilo que Deus, mediante a graça de Deus, mediante a fé naquilo que Deus disse que é, eles receberam salvação. Qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei. Se tu uma bênção. E ele vai dizer no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e, veja esse texto, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, quem é esse em ti? Cristo. Nele é a semente, o filho de Abraão, onde os gentios e os judeus, todos, recebem a possibilidade de serem abençoados. E isso é tudo feito pela graça de Deus e pela fé em Deus, e não pelo aquilo que Abraão fez. Onde isso está nas Escrituras? Gênesis 15, do versículo de número 6. Quando Deus faz a promessa para Abraão, dizendo, olha para as estrelas do céu, assim será a sua descendência, o texto vai dizer, Gênesis 15, 6, que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. O que isso significa? Significa que, porque Abraão creu na promessa de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus faria, isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado pela fé em Deus. E Deus usou a vida dele, desse homem imperfeito, mas que com fé viveu uma vida que, tanto é que hoje nós chamamos ele de pai da fé, mas talvez essa não seja a palavra. Porque o grande autor disso tudo é Deus. E Deus permitiu que viesse ele, Isaac, Jacó, José, e termina o livro de Gênesis. E esse povo se torna uma grande nação, só que ela se torna uma nação escravizada. Mas Deus, mais uma vez, entra em ação. Ele sempre está em ação. Ele sempre age, mas dessa vez ele age com poder. Ele age com uma grande capacidade de milagres. Deus livra o povo da escravidão. E nós temos esses relatos no livro de Êxodo. Deus levanta um homem, Moisés, que também foi salvo de forma miraculosa, e Deus faz com que esse povo saia do domínio egípcio e entre no caminho para a terra prometida. Só que ao fazer isso, Deus estabelece a lei. Deus estabelece princípios. Deus estabelece o culto e a adoração. E nós vemos isso nos livros do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E se você conhece as Escrituras, você sabe que esse povo várias vezes duvidou de Deus. Várias vezes negou aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Várias vezes negou aquilo que o Senhor estava ofertando. Mas Deus, porque é fiel à sua aliança, porque Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis, Ele preservou aquele povo. Ainda que aquele povo tenha experimentado uma peregrinação no deserto que não precisava ser tão longa, 40 anos. Mas Deus foi trabalhando com aquele povo. E Deus continuou cumprindo a sua palavra. Ele falou, eu vou dar a vocês uma terra. E o livro de Josué fala sobre isso, a conquista da terra prometida. E Deus faz com que aquele povo que negava a Deus, que reclamava porque não tinha água, reclamava porque não tinha carne, que a roupa não dava problema, a saúde não dava problema, mas mesmo assim negava a Deus, Deus manteve-se fiel a esse povo, porque Deus é um Deus fiel. E Deus permitiu que eles conquistassem a terra prometida. Só que o povo se desviou do Senhor. Josué 24:15, ele fala uma coisa muito interessante. A gente fala os textos e às vezes a gente tira eles do contexto. Josué chegou para o povo e disse, olha, agora que vocês estão na terra prometida, vocês precisam lembrar
que isso tudo está acontecendo por causa de Deus. E vocês precisam decidir nas suas vidas. Vocês vão ou não seguir a Deus? Ou vocês vão se deixar levar pela idolatria, isto é, acharem que outros deuses, e não o Senhor, têm a capacidade de guiar vocês. E ele fala aquele texto que muitas vezes utilizamos. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas aí ele cobra. E vocês? O que vocês vão fazer? E o povo disse, não, nós seguiremos ao Senhor. Pois é, mas o livro de Juízes mostra que não. Mostra que o povo se desviava do Senhor várias vezes. O povo do Senhor não honrava ao Senhor. Mas Deus é bom e Deus é misericordioso e Deus continua salvando o seu povo. Então o que Deus fazia? Deus enviava juízes. Os juízes que nós conhecemos. Gideão, Sansão, Débora e todos esses personagens bíblicos que conhecemos. Pessoas imperfeitas, mas que foram usadas por Deus para fazer com que o povo voltasse aos seus caminhos. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, e antes também, Deus sempre atuou não apenas no povo de Deus, mas em outros povos, porque todo aquele que crê recebe a salvação. Tanto é que no período do livro dos Juízes há o livro de Ruth, a história de alguém que estava fora do pacto de Deus, mas que porque creu no Senhor, recebeu salvação. Da mesma maneira, a história de Jó, um homem que não era judeu, mas um homem fiel ao Senhor, um homem que nós não conhecemos muito da história, mas que ele não estava no povo do Senhor, mas ele vivia de acordo com a lei do Senhor e é considerado justo, ainda que Deus tenha permitido que sofrimentos ocorressem com ele. Deus fala, meu servo Jó, o que é uma preciosa lição. Os sofrimentos existem mesmo para servos fiéis do Senhor. Só que o que aconteceu no livro de Juízes é que o povo vivia como ele queria. A Bíblia vai dizer, Juízes 21, 25, que o povo vivia como desejava porque eles não tinham rei. Então eles viram e chegaram numa situação terrível. Se você quer ver como um povo de Deus pode se afastar de Deus, e o resultado disso, leia Juízes 19, 20 e 21, e você vai ver a decadência e a degradação do povo dito de Deus. E o livro de Juízes também é muito interessante, porque ele nos mostra que o pior inimigo do povo de Deus é o povo de Deus. O seu maior inimigo é você. O meu maior inimigo sou eu. Porque se Deus está conosco, as coisas podem mudar. O problema é se nós queremos que Deus esteja conosco. E o povo não queria. E quando as coisas não funcionam, normalmente as pessoas não querem reconhecer o seu pecado, o seu erro, a sua dificuldade. E aí disseram que o problema não era por causa da falta de relacionamento com Deus, e sim porque eles não tinham um rei. Porque todas as nações tinham um rei. E Deus foi paciente com esse povo e Deus permitiu os primeiros reis de Israel. E aí isso está escrito nos livros de 1ª e 2ª Samuel. E nós destacamos os reis que você provavelmente já ouviu falar, Saul e Davi. E Deus faz uma promessa para Davi, diz, olha, haverá um rei. Esse rei, ele será descendente de Davi e o seu trono não terá fim. Esse rei não falhará. Esse rei será um rei segundo o meu coração, verdadeiramente. O verdadeiro rei chegou, o nome dele é Jesus, mas ele já está sendo profetizado e já está sendo demonstrado na vida dos reis. Nesse período também foram escritos muitos dos textos que nós temos nos Salmos, nos Provérbios, em Eclesiastes e Cantares, porque depois de Davi veio um rei chamado Salomão, que começou muito bem, isso já em 1 Reis. Muito bem, só que esse rei começou bem, mas ele terminou mal, porque ele se desviou do Senhor. Isso é um perigo para a gente, porque nós podemos começar bem a nossa jornada de fé, mas nos desviarmos. E o resultado disso é que a nação foi prejudicada, porque quando nós não seguimos a Deus, a nossa família sofre, a nossa igreja sofre, o mundo ao nosso redor sofre. E o resultado disso é que os filhos dele experimentaram uma das grandes tragédias do povo de Israel, que foi o reino dividido. Isso está em 1 Reis 12. Isso marca a forma como a gente entende o povo de Israel.
Esse povo que insistia em desobedecer a Deus, mas Deus insistia em ser paciente com ele. Esse povo se divide e entra um reino dividido, 2 reinos. Você já ouviu isso na sua Bíblia, se você já é um membro da igreja há um bom tempo. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foram 10 das tribos de Israel. Elas foram governadas apenas por reis ruins, apenas por reis que não honravam ao Senhor. Mas Deus é bom e Deus é paciente, Deus é misericordioso e Deus continua ofertando salvação e arrependimento apesar do pecado do povo. E por isso Deus levanta o ministério dos profetas. Os profetas já existiam, mas o ministério deles se torna muito relevante para anunciar ao povo para que ele se arrependa. E daí estão muitos dos livros proféticos que você e eu temos no Antigo Testamento. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. São livros de profetas, homens que Deus levantou para ministrar nesse período dos reinos do norte e do sul, para dizer para esse povo, olha, se arrependam dos seus pecados, olha, não vivam dessa forma, olha, Deus deseja que vocês honrem a Ele, lembrem-se do que Deus fez por vocês, lembrem-se, não se desviem, não adorem outros ídolos, mas foi exatamente isso que o reino do norte e o do sul fizeram. Mas primeiro do norte, isso gerou um terrível resultado. 20 reis surgiram e profetas foram levantados, e Elias, e Eliseu, e Micaías, e vários outros profetas. Os profetas bíblicos, dos livros que a gente tem. Mas o povo não ouviu. E como resultado disso, Deus falou, olha, eu vou permitir que vocês recebam as consequências do seu erro. Mas o povo continuou não ouvindo. E por causa disso, um pedaço do povo de Deus se esfacelou e foi dominado pelos assírios, o reino do norte. Quero convidar você a ler um texto, 2 Reis, no capítulo de número 17. Porque toda essa história que eu estou falando do Antigo Testamento, nós começamos no Gênesis e nós já estamos em 2 Reis. Em 2 Reis 17, ele vai falar algumas palavras que vale a pena a gente ler. E eu quero convidar você a ler junto comigo esse texto, porque ele nos mostra o quanto Deus foi e é paciente. Foi e é paciente. Mas mesmo assim o povo não ouviu. Veja o que diz o texto 2 Reis. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Verso 15. Rejeitaram os estatutos, a aliança, a lei que Deus fez com os pais deles, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Eles seguiram os ídolos, se tornaram vãos e seguiram as nações que estavam em derredor deles, dos quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Veja aí o que diz o verso de número 22 de 2 Reis 17. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão, um dos principais reis do norte, tinham cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Hoje, no texto, quando foi escrito. O povo recebeu a advertência, mas não ouviu. Deus foi paciente, o povo não obedeceu. Deus levantou os profetas e o povo foi destruído. Foi destruído um pedaço dele, o reino do norte, e foi destruído pelos assírios. Como é que os assírios fizeram? Um pedaço do povo foi jogado para outros povos,
e outros povos foram jogados para onde eram os assírios. Houve uma mistura daqueles povos, e importante, Deus não tem problema com mistura de culturas. O problema é se você deixa de honrar e adorar a Deus. E aí o resultado disso é que o povo passou a não adorar a Deus de forma completa. O texto de 2 Reis 17 explica isso melhor. Daí esse povo se tornou, depois você vai ver no seu Novo Testamento, os samaritanos. Esse povo que se misturou e se afastou do Reino do Norte, depois, ao longo da história, ele se tornou um outro povo, os samaritanos, aqueles que estão lá no Novo Testamento. Mas ainda havia o Reino do Sul, lembra? Esse Reino do Sul viu tudo isso que estava acontecendo, mas também não mudou seu coração. Houve bons reis no Reino do Sul. Também houve 20 reis, que nem no Reino do Norte. A diferença é que no Reino do Sul, os 20 reis foram ruins, mas também houve bons reis. Houve 8 bons reis e 12 reis ruins. O que eu digo reis ruins? Reis que não honraram ao Senhor. Reis que não seguiam ao Senhor. Reis que levavam o povo para a idolatria. Mas os 8 reis ainda permitiram que Deus permanecesse com aquele povo por mais de 200 anos. Boa liderança espiritual preserva vidas. Esses reis, você conhece alguns daqueles que a gente costuma falar. Asa, Ezequias, Josias, Josafá, Uzias. Mas houve vários maus reis. E Deus, mais uma vez, levanta profetas. E levanta Isaías. Levanta Jeremias. Mas o povo não ouve. O povo não ouve, Deus diz, olha, se vocês continuarem assim, vai acontecer que nem aconteceu com o Reino do Norte. E vocês vão ser levados cativos. E Deus diz, isso vai acontecer. E o povo, não, nós somos o povo do Senhor. E esqueceram que ser povo do Senhor não é simplesmente estar filiado a uma associação religiosa, mas é viver conforme o Senhor exige. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o resultado é que esse povo foi levado para o exílio. O exílio, que você ouve no texto bíblico, o exílio babilônio. Foram 3 levas. A primeira leva foi a leva que a gente poderia chamar de elite intelectual, cultural e da classe média do povo de Israel. Depois houve uma segunda leva e, finalmente, 538 a.C., houve uma destruição total de Jerusalém. O templo foi destruído. Todo o símbolo, todo o local da adoração foi destruído. Tudo deixou-se em pó por causa da desobediência, da idolatria e do pecado do homem. E Deus permitiu. E aquele povo, o povo da promessa, aquele povo que Deus tinha prometido há milhares de anos já para Abraão, aquele povo que Deus foi sustentando, aquele povo que Deus foi salvando, aquele povo, Deus permitiu que eles escolhessem os frutos do seu pecado. Esse é o período do exílio. Esse é o período onde o povo não estava mais com o povo na terra que Deus tinha dado a eles. Agora era outra terra, com outros povos, povos que não honravam a Deus. Só que Deus continua agindo e continua falando e continua trabalhando mesmo no exílio. E lá na Babilônia, Deus levanta um profeta, Ezequiel, que ministra no tempo do exílio. Lá na Babilônia, Deus continua levantando homens fiéis, porque é possível ser fiel mesmo no ambiente de infidelidade. E Deus levanta e permite que Daniel trabalhe e se desenvolva naquele período. Daí o livro de Daniel. E Deus levanta para Jeremias, o profeta que ministrou antes e durante o exílio. Ele dá um texto para aquelas pessoas e que também é para nós. Um texto que você conhece, o texto de Jeremias 29, verso 11. Eu queria convidar você a ler também esse texto. Jeremias 29, 11, Deus faz para Jeremias escreve uma carta e leva essa carta lá para o povo que está no exílio. E o que significa estar no exílio? Significa estar longe da sua terra, estar longe do seu passado, não saber o que vai ser do seu futuro. Significa não saber o que caminho seguir. Significa pensar que suas esperanças e
expectativas foram frustradas. Significa que todos os seus recursos financeiros foram destruídos, porque não são mais seus. Significa que os seus ideários de vida vão ter que ser refeitos. Significa que a sua história vai ter que ser reconstruída novamente. E vem, onde está Deus? Porque nós somos assim. Onde está Deus em meio a isso tudo? Porque lembra, o povo tomou suas escolhas, mas na hora que a consequência vem, as pessoas lembram de Deus, e muitas vezes lembram cobrando de Deus aquilo que elas mesmo nunca quiseram. Porque lembra, o que é pecado? Pecado é dizer, eu não quero Deus na minha vida. E qual é a pior coisa que Deus pode fazer na sua vida? Ele dizer, tá bom, você não me quer não? Ele dá um passo para trás e diz, viva a sua vida do jeito que você quiser. Esse é o pior castigo que Deus pode dar na sua vida. E onde está na Bíblia? Romanos 1. Romanos 1, a partir do verso de número 18 até o verso de número 32. Depois você lê na sua casa. Isso explica muita coisa porque a sociedade está como está. Porque ela escolheu dizer, eu não quero viver para Deus. E Deus os entregou aos seus maus desejos. Mas vamos voltar. Deus manda uma carta para aquele povo, porque Deus é perseverante em ofertar salvação. Ele fala para você e fala para aquele povo essas palavras. Eu queria que você lesse. Vamos lá? Eu é que sei... Deus falou, 70 anos vocês vão ficar em Babilônia. Vivam aí, mas eu vou trazer vocês de volta. Porque a Bíblia vai dizer, Daniel 2, 20 a 22, que Deus é quem muda o tempo e as estações. Deus coloca reis e Deus derruba reis. Deus permite que impérios surjam e Deus derruba esses impérios. E o império babilônio, tão poderoso que dominou o povo, ele cai. E entra um novo império, o Império Persa. E Esdras, capítulo 1, do verso 1 a 4, vai dizer que 1 ano depois que o Império Persa surgiu, eles publicaram um edito, um decreto que dizia o seguinte: você que era do povo de Jerusalém, se você quiser voltar para a sua terra natal, você pode. Se você quiser ficar aqui, tudo bem, pode ficar. Se você quiser retornar, se você puder retornar, tudo bem, volte. E é esse o contexto, é nesse local onde nós estaremos estudando nessas próximas semanas. Eles tiveram agora o desafio de recomeçar, de voltar do exílio, de voltar desse período de dúvidas, de voltar desse período sem saber o que fazer. E agora, como a gente reconstrói? E esse é o período que a Bíblia chama de pós-exílico. E nesse período, alguns livros da Bíblia foram escritos. O livro de Esdras, que nós vamos estudar mais firmemente, o livro de Neemias. Mas o povo precisa da orientação de Deus e muitas vezes se afasta de Deus, mesmo no recomeço. E Deus levanta também profetas para ministrar para esse povo, para que ele retornasse aos caminhos do Senhor. Deus levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias, o profeta Malaquias. Nesse período também Deus age em povos e pessoas que escolheram ficar lá no território. É o caso de Esther. E Deus também permitiu que as suas escrituras do Antigo Testamento pudessem, nesse período, serem organizadas, serem escritas alguns dos livros. Esdras tem um papel muito grande nisso. E o último livro, que é o resumo de tudo isso que eu falei, são os livros de 1ª e 2ª Crônicas, e que apontam que nem todas que Deus é fiel, que Deus é
paciente, que Deus é perseverante, que Deus oferta salvação, que Deus é paciente com o povo, mas nem todas as promessas foram cumpridas. Nem tudo que Deus falou foi efetivamente cumprido ainda. E agora? Agora vem o Novo Testamento e vem Jesus. E todas as promessas que foram apontadas no Antigo Testamento se cumprem em Cristo. E nós hoje, lendo isso, olhando a cruz de Cristo, nós podemos ver como Deus sempre ofertou salvação àquele povo e como Deus sempre muda esse povo. Então o povo volta. É nesse contexto, esse contexto onde Deus foi agindo e o povo foi rejeitando, e Deus foi agindo e o povo foi rejeitando, e Deus tendo paciência, e Deus levantando homens e mulheres para servirem, e uns perseveraram, outros não. É nesse contexto de recomeço. E Deus usa homens, Deus usa líderes para isso. E são 3 as levas de pessoas que voltam do exílio e vão reconstruir Jerusalém: Zorobabel, Esdras e Neemias. Foram 3 levas. A primeira leva foi a de Zorobabel. Zorobabel e Josué, o nome do sacerdote, não é o Josué lá do livro, é um outro Josué. Eles estão na primeira leva, que volta, e o objetivo deles é reconstruir o templo do Senhor. Isso foi 538 a.C. Isso está descrito no livro de Esdras, no capítulo de número 1 ao capítulo de número 6. Depois, mais 70 anos se passam, eles conseguem reconstruir o templo. Deus levanta Ageu e Zacarias, porque o povo estava indiferente, o povo voltou a práticas pecaminosas. Mas Deus levanta Esdras. E Esdras vai e ele restabelece a lei, e ele reestrutura, e ele volta à adoração no culto, e ele restabelece a forma da lei, a lei civil, a lei moral, a lei ética. Ele organiza os textos das Escrituras, a volta do estudo da Bíblia nas sinagogas é criada nesse período anterior do exílio, e depois se torna mais comum. E depois vem Neemias. Neemias, que tem a função, já no livro de Neemias, os 13 capítulos, 13 anos depois vem Neemias com uma função, a função de criar os muros de Jerusalém, porque naquele tempo as cidades eram muradas. Mas isso exige desafio. Se precisa lidar com oposição, precisa se lidar com a indiferença do povo, precisa se lidar com o pecado, precisa se lidar com o desafio de ter que reconstruir, de ter que... Aquelas terras que lá estavam, elas precisam ser organizadas novamente. Aquilo que foi destruído precisa ser refeito. Eles tinham um papel, eles tinham que recomeçar. Eles tinham que reconstruir aquilo que estava derrubado. Eles precisavam restaurar. Eles precisavam reavivar. Esse foi o grande desafio deles. Esse é o contexto que eles estavam. Então, quando eles trabalham nessa realidade. A realidade de que eles precisam reconstruir. Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias. O contexto dos livros, os livros de Esdras e Neemias foram escritos provavelmente por Esdras. Esdras usou documentos, usou diários, usou a inspiração do próprio Deus. Ele usou os recursos, documentos, tudo foi organizado e compilado pelo próprio Esdras, que narra toda essa história. Aí você pergunta, ok, esse é o contexto deles, esse foi o contexto deles. Agora, o que isso tem a ver comigo? Ou, por que fazer essa série nesse momento? E esse é o nosso segundo ponto, que é o seguinte: qual é o nosso desafio? Bom, o seu desafio, o meu, é que nós também passamos por momentos de exílio nas nossas vidas e acredito eu que nesses últimos meses você tenha passado por um exílio particular. Um exílio na sua casa, um exílio no seu trabalho, exílio que levou à perda de pessoas que você ama, perdas financeiras, perdas de relacionamento, questões emocionais, perdas do vínculo com a igreja, perdas com a vida, porque para todos os efeitos foi uma vida razoável que a gente deixou de viver, planos que foram jogados fora, famílias que perderam entes queridos. A gente precisa recomeçar. E assim como o povo lá
do exílio, do pós-exílio, nós também temos alguns desafios. Nós temos as mesmas causas que aconteceram com eles. Muito do que aconteceram foram resultados do nosso pecado, dos nossos erros. Porque quando a crise ocorre, muitas coisas ocorrem muitas vezes por nossa culpa mesmo. Pelo que fazemos ou que não fazemos. Além disso, todos esses tempos geram mudanças de atitude, de mentalidade, novas formas de trabalho, novas formas de relacionamento, novas formas de lidar com a vida e as crises e os sofrimentos que tudo isso causa. E da mesma maneira como eles lá, nós aqui também temos os mesmos riscos. O risco de perdermos oportunidades, de não sabermos aproveitar bem aquilo que se abre à nossa frente, o medo de ter que lidar com a vida e com a morte e com a reconstrução, o desânimo de ter que começar de novo, a frustração de ter que fazer novamente ou de reestruturar aquilo que nós tanto tínhamos pensado, a indiferença, muitas vezes, de achar que Deus não está conosco quando Ele sempre está e sempre esteve e sempre estará. E talvez o risco de nos afastarmos do Senhor. Porque eu não sei se você tem percebido, mas você já percebeu a quantidade de pessoas que simplesmente não mais têm um relacionamento com Deus nesses últimos meses e que eram, por exemplo, membros da nossa igreja? Onde estão essas pessoas? E você sabe qual é o triste? Muitas delas não sentem nenhuma falta de Deus, e da igreja, e das coisas de Deus, e da igreja. Indiferentes à obra de Deus. E Malaquias vai falar sobre isso, do povo que retornou do exílio. E você vai ver volta de práticas pecaminosas que levavam o povo para o exílio, o povo voltou do exílio e voltou a praticar aquilo que não era para fazer. Você e eu temos a mesma tendência. Talvez não você especificadamente com um determinado pecado, mas uma quantidade enorme de famílias, de pessoas entraram em jornadas de vícios, jornadas de violência, jornadas de imoralidade, jornadas de rejeição a Deus nesses últimos meses. Eles precisam recomeçar. E nós também, evitando os erros que eles fizeram. Esse desafio é seu e é meu, porque nós precisamos recomeçar. Nós precisamos voltar a agir. As famílias que perderam seus entes queridos precisam se reestruturar novamente. Aqueles que perderam seus empregos precisam pedir a Deus sustento e precisam reestruturar a sua maneira de pensar, as suas carreiras, o seu relacionamento com Deus. Todos nós precisamos recomeçar novamente. E como é que a gente faz isso? Bom, como a gente faz isso é o objetivo dessa série. Então, ao longo dessas semanas, nós vamos ter, cada semana, nós vamos ter um princípio, que você obviamente vai precisar vir para saber, não vou contar antes, para que você venha e recomece a sua jornada. A sua jornada de fé, a sua jornada de melhorar na sua família, a sua jornada de relacionamento com Deus, a sua jornada de volta a Deus. Cada semana a gente vai ter um princípio, vai ter uma lição, vai ter uma oportunidade de discussão. Eu sei que a gente está num momento difícil, especialmente do ponto de vista da interação. Vocês estão aí de máscara, eu estou aqui sem máscara, e às vezes você tem que falar, você tem a dificuldade da questão online, porque você, de alguma maneira, se você foca muito no presencial, quem está online não pega, mas se você foca no online, você prejudica o presencial. A gente sabe que a gente está nesse momento. Então, como é que eu sugiro que a gente faça? Eu sugiro que a gente possa conversar, que se você tiver alguma dúvida, você possa falar e que dependendo de quem estará aqui, e você não vai também saber quem é que vai estar aqui, você precisa vir semana que vem para saber, a gente possa divergir, que a gente possa pensar, que você possa participar também. Essa primeira aula
eu acabei não permitindo, pela forma como eu falei, de fazer perguntas. Mas eu queria que, se você tiver alguma pergunta, se você pode se manifestar. Como é que a gente vai fazer do ponto de vista da lógica? Minha sugestão é a seguinte: dúvidas relacionadas ao texto, Esdras, Neemias, você pode procurar a mim, pode procurar os pastores, porque os pastores são pastores, e a gente pode tirar especificadamente a dúvida sobre um texto específico de Esdras e Neemias. O nosso foco aqui vai ser mais nos princípios e na aplicação deles. Você vai ser chamado o professor, o pastor, o palestrante, a pessoa que virá, ela vai orientar você. Mas se você tem alguma pergunta, eu queria que você fizesse a pergunta agora. Sobre o texto, sobre alguma coisa, se você tem alguma pergunta. A ideia é, a gente quer que você participe, ainda que eu sei que não é simples participar num contexto como esse. A gente tenta criar um modelo híbrido, porque se eu faço com muita interação, quem está online não pega. Se eu faço também um modelo sem interação, quem está online fica bem, mas você talvez não aproveite tanto. Você tem alguma pergunta sobre Esdras, sobre Neemias, sobre o período do exílio? Ficou alguma dúvida sobre por que o exílio aconteceu? O exílio babilônio, onde é que você encontra isso? Você encontra isso no livro de Daniel, você encontra isso no livro de Ezequiel, você encontra isso no pedaço do livro de Jeremias. O pós-exílio, Esdras, Neemias e Esther. Esther, é interessante que você saiba disso. Esdras 1 até 6 fala dessa primeira leva que foi de Zorobabel, a reconstrução do templo. Aí depois tem Esdras 6 até o final de Esdras 11, fala da volta de Esdras, do estabelecimento da lei, da volta da adoração. E onde entra Esther? Esther está lá num outro local, na Pérsia, no que seria entre Esdras 6 e 7, nesse período. Nesse período de Esdras, você tem do Zorobabel, você tem o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Aí você tem o Neemias. Aí você tem todas aquelas oposições, você tem todas aquelas questões que estão no texto, que a gente vai discutir ao longo das semanas. E aí você tem lá no final o profeta Malaquias. Porque Neemias tem um momento que ele termina o trabalho dele, ele volta para a Pérsia, o povo dispersa e volta a cometer erros. O profeta Malaquias é levantado e Neemias volta para agir com o povo. Capítulo 12 e 13 de Neemias. E a gente vai contar isso ao longo dessas próximas semanas, nesses próximos 2 meses. Você tem alguma dúvida e alguma pergunta? Richard? Oi, queria saber, depois do exílio, como funciona a forma de governo do povo que voltou? É juiz, é rei, ou é profeta? Como funciona? O povo de Israel nunca mais teve a sua liderança política, a sua autonomia. Eles perderam isso com os babilônios. A diferença é, a estratégia de guerra, né, de dominação dos assírios era qual? Lá atrás, eles pegavam as pessoas, misturavam as pessoas. E ao fazer isso, você tirava a identidade cultural, você tirava a identidade linguística, você tirava a identidade religiosa e você diminuía a capacidade dessas pessoas se mobilizarem e lutarem contra a invasão. Isso aconteceu com os assírios, aí gerou os samaritanos, e a gente vê as histórias dos samaritanos no Novo Testamento. A estratégia babilônia foi diferente. A estratégia babilônia foi: a gente pega os melhores da elite econômica, cultural, intelectual e leva para a Babilônia. Esse povo normalmente não é alguém que vai lutar pelo país. Ele vai lutar pelas suas próprias vidas, pelo seu conforto, né? Ao mesmo tempo, como eles são pessoas que normalmente têm perfil de liderança, têm o conhecimento, né? Essas pessoas elas não estão interessadas em lutar contra. Então, elas acabam se adequando ao regime babilônio e se deixam ser dominadas pelos babilônios.
Por isso que Daniel é um livro tão interessante, porque ele é um líder, ele é um conhecedor, estudioso, alguém intelectualmente, estaria na elite intelectual, mas que ele não se rende a isso, ele continua sendo um bom servo de Deus, o que é uma preciosa lição, que é possível ser um bom servo de Deus e ser um ótimo profissional, ser um professor universitário, ser um líder. Muito bem, os babilônios dominavam o povo. Em Israel, o que aconteceu? Ficaram as pessoas que não tinham esse nível econômico, acadêmico, ficaram o povo das regiões mais rurais, os mais idosos, as pessoas mais vulneráveis, que também, de uma certa maneira, lutam muito mais para sobreviverem do que exatamente por lutarem contra o regime. Eles estão mais preocupados em ter o que comer no fim do dia. Tanto é que o resultado disso é a triste história de Lamentações de Jeremias. Quando Jeremias conta aquela história que o bebê morria e a mãe tinha que comer o bebê, o corpo, né, do bebê, porque não tinha o que comer. Né? Essa tragédia que aconteceu, não tinha água, não tinha comida. Então, o que foi o resultado disso? Isso foi o resultado do domínio babilônico. Deus já tinha profetizado 150 anos antes disso tudo ocorrer, no livro de Isaías 45, que Deus levantaria alguém para trazer o povo de volta. Ciro. Está lá em Isaías 45, quando Deus dá a profecia de Ciro, meu servo, Ciro ungido. Quem é esse cara? É o imperador persa. 130 anos antes, Deus já sabia o que ia acontecer, porque Deus é soberano sobre a história. Qual é a lógica do Império Persa? A lógica dele é muito semelhante, depois aconteceu isso com os gregos e com os romanos, que é o seguinte: eu mando em vocês. Vocês pagam as taxas para mim e, eu sou o chefe. Mas vocês podem viver aí a vida de vocês. Então, foi isso que o Ciro fez. Ele publicou um decreto, está no livro de Esdras, também está em 2 Crônicas, no final dele, também está um pedacinho no final de 2 Reis, que ele diz o seguinte: olha, vocês podem voltar para as suas terras, vocês podem estabelecer as suas terras, só que, politicamente, quem manda sou eu. Eu vou colocar governadores, né, pessoas que vão governar o país, como se fosse um prefeito, né, mas quem manda sou eu, o Império Persa. Né? Tanto é que isso foi uma dificuldade para o povo. Por quê? Lembra, o povo deixou o exílio, deixou as casas, deixou as terras, foi tudo arrasado. E ficou aquele povo que estava lá. Então, qual é a tendência normal? Que as pessoas ocupem as terras, né? Que outras novas lideranças surjam. E aí, de repente, volta o pessoal do exílio e diz: não, mas essa terra é minha. Aí o cara diz: perdeu. Né? E aí você tem toda uma discussão no livro de Esdras das genealogias e de outros processos para a restauração disso. Olha, essa terra pertence a mim, essa terra não pertence. Na época você tinha os governadores, né? Você vai ver governadores no período de Zorobabel, depois os famosos Sambalat e Tobias, lá de Neemias. Por quê? Porque eles eram, na época, os líderes daquele povo. Só que aí o que acontece? Esse povo que veio do Zorobabel, do Esdras, do Neemias, eles vieram com autorização do rei. Por isso que lá em Esdras e Neemias eles pedem as cartas, os documentos. Por quê? Porque eles só podiam fazer isso se tivessem autorização real. Depois do Império Persa veio o Império Grego, depois do Império Grego veio o Império Romano, e aí a gente vai já no Novo Testamento. Né? Quem dominava politicamente eram os romanos, mas os judeus tinham uma autonomia naquele local lá em Jerusalém. Mas aí já é Novo Testamento. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, politicamente eles não mais mandavam em si, eles passaram a ter pessoas em cima. Mas eles tinham autonomia para poderem tomar as suas decisões e viverem as suas vidas no povo, e Deus trabalha mesmo nessa realidade. Mais alguma dúvida? Nós vamos ver isso com calma. E eu sei que o tempo já passou, mas a gente pode discutir isso também ao longo das semanas, os professores estão aí, a gente está aí para ajudar vocês. Pastor Marcelo. Samuel, de forma breve, explica para nós como se deu essa ruptura, essa divisão, Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte ficou com a quantidade das tribos, e outras do Sul, do Norte. Explica como se deu isso,
que faz esse pano de fundo interessante para chegarmos em Esdras e Neemias. Dá um bom sermão esse aí. Na verdade, eu estava até pensando nisso. 1 Reis, capítulo 12, conta uma história, que é a seguinte. O Salomão, ele foi um rei que começou muito bem, mas ele se deixou levar pelas mulheres, se deixou levar pelo poder, se deixou levar pelo dinheiro, se deixou levar pela idolatria. 1 Reis 11. E Deus falou o seguinte, por causa disso, eu vou separar o reino. Não vou separar no teu reino por causa do teu pai, mas vou separar. Deus levantou um cara chamado Jeroboão. E disse, Jeroboão, se você seguir a minha vontade, também dá um ótimo sermão. Muito bom. Aliás, a Bíblia é impressionante. Não sei como é que a gente não melhora porque a gente não lê Bíblia, meu irmão. A verdade é essa. E não crê na Bíblia, né? Então, o Jeroboão, Deus deu uma promessa para ele, dizendo assim, você pode ter o mesmo nome de Davi, desde que siga os meus mandamentos. Aí, 1 Reis 12, o Salomão morre e entra o rei Roboão. Aí o povo estava sendo muito oprimido pelos impostos. Você já ouviu falar de governantes que põem muito imposto para o povo? Então, o Salomão fazia isso para sustentar os luxos, né? Muito luxo, né? Casas muito confortáveis, roupas muito finas, elegantes, toda aquela mulherada toda, e tudo sustentado com dinheiro público, do povo que segurava os impostos. Queriam um rei? Pois é. Aí, em 1 Reis 12, o povo chega para o Roboão, o novo rei, e diz o seguinte, teu pai meteu o jugo na gente. Alivia aí, faz uma reforma tributária. Tá? E aí o Roboão ouviu o conselho dos sábios, e os sábios diziam, faça isso. Faz isso aí, cara. E aí depois ele ouviu o pessoal que ele ia para a balada junto, os amigos dele. Os amigos nobres que, enfim, sabe como é que é, amigo de rei, né? Todo mundo aproveitando as delícias do trono. E aí eles disseram assim, não, cara, deixa de coisa, tu é o rei, tu é o cara. Esse povo tem muito mimimi, não esquenta a cabeça com isso, não. E aí o rei voltou, o Roboão, e deu uma resposta desaforada. Ele disse assim, o que o meu pai fez, o lombo de meu pai é o meu dedo. Tipo assim, se vocês fiquem quietos aí, não enchem a paciência, eu vou meter bronca em cima de vocês, porque eu sou o cara. Basicamente. O povo se revoltou. Aí o Jeroboão, ele incitou o movimento, e aí, por causa disso, houve uma cisão do povo de Israel. 10 tribos ficaram com o Jeroboão como líder, e outras 2 ficaram com o Roboão. E o Roboão queria ir para a guerra, queria ir para a pancada, né? Porque, afinal de contas, que negócio é esse? Aí Deus interveio e disse, não, vocês não vão brigar, não. Deixa o reino assim. Aí o que acontece? E por que isso tem a ver com o reino do norte e a idolatria? Jeroboão chega, capítulo 13, e onde é que ficava o templo? Ficava em Jerusalém, que era no reino do sul. Só que Jeroboão se tornou líder do reino do norte. Só que aí o que ele fez? O pessoal vai ter que voltar para Jerusalém, e aí pode ser que vai dar aquela saudade nacional e tal. Aí qual foi a ideia de Jeroboão? Vamos construir 2 ídolos, um em Dan e Berseba, se eu não me engano. E aí, povo, não precisa mais adorar Deus, não. Adora não precisa não. Vocês adoram aqui, um adora aqui, o outro adora aqui. Aí o Jeroboão também falou, esse negócio de levita, a gente cria os nossos levitas. E aí criou os levitas. Então, o Jeroboão, ele fez o quê? Ele tornou a idolatria institucional no Reino do Norte. Então, o povo que antes ia a Jerusalém, que era o local da adoração a Deus e o símbolo, deixou de ir para Jerusalém e passou a adorar os ídolos, os postes ídolos, lá em Dan, em Berseba, e acho que em Betel, na verdade, o nome. Mas está lá em 1 Reis, capítulo 13 e 14. Então, qual o resultado disso? O resultado disso é que o povo foi levado à idolatria, e essa idolatria persistiu e plantou essa semente de morte
no povo, que o povo já tinha aquela tendência, e aí o resultado disso foi a destruição no Reino do Norte. O povo de Judá olhou, ficou com inveja, resolveu fazer a mesma coisa, e aí você teve o exílio no Reino do Sul. Então, uma decisão errada levou uma série de outras decisões que levou ao exílio. É o povo. É isso aí.